Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos e esse canal é para tratar dos assuntos mais místicos envolvendo os arquétipos. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Estudar o poder humano é um assunto muito complicado. Envolve um desenvolvimento pessoal. É difícil você falar sobre arquétipos quando as pessoas não entendem a importância de se desenvolver como pessoa. E isso implica em vários aspectos, pois o poder é acessível a todos nós. A grande questão é que, para acessar este poder, é necessário ter uma certa, uma certa capacitação. Ou seja, diz o ditado arquetípico: Deus não dá asas à cobra. Esses velhos ditados, eles trazem muito conteúdo arquetípico e que esconde em si vários significados de poderes dos quais a gente deve ir traduzindo pouco a pouco. Mas falar de arquétipos é falar exatamente do porquê que existe este nome HP Akhenaton. Para você entender a fundo o que eu vou dizer agora, é necessário que você já tenha uma intimidade com alguns vídeos aí que eu já gravei. Porém, eu quero falar hoje sobre acessar esse poder. Acessar o poder, podemos usar a palavra merecimento. Eu diria que, para quem conhece a palavra Dharma, que quer dizer, vamos dizer assim, responsabilidade pelo seu desenvolvimento pessoal, digamos assim, o Dharma, ele é aquele compromisso que você tem com a sua importância existencial, que você não vai trocar a sua importância existencial por exemplo, objetos materiais. Viver o Dharma é viver essa capacitação, esse merecimento. Eu sempre gosto da história do rei Rama, da Índia, que ele é vítima de uma mentira da madrasta dele, e essa madrasta faz a cabeça do pai dele, e o pai dele manda ele para o exílio por 14 anos. E Rama, muito adepto ao Dharma, Rama apenas consente: sem problema, mestre. Fala para o próprio pai: eu vou para o exílio. E ele vai para o exílio, mas na metade desses anos, o pai de Rama falece, ele morre. E o que acontece? Rama vão correndo para ele e diz: Rama, você tem que voltar e assumir o reinado, pois seu pai morreu. Ele fica muito chateado pela morte do pai, e ele diz para o irmão ir no lugar dele. Ele fala: Rama, mas eu não sou digno de assumir o trono no seu lugar. Eu não tenho essa capacitação toda. E Rama falou: eu não posso ir agora, pois meu pai determinou que eu ficasse 14 anos aqui, e depois dos 14 anos eu volto e assumo o reino. E o irmão, vendo a dignidade do irmão, se prostra diante dele, e diz: eu não vou sentar no seu trono. Então ele pega as sandálias e coloca no trono, que é de Rama, no caso, esse famoso rei da Índia. Mas o que acontece? Rama, ele opta pelo Dharma. Ele tem a possibilidade de assumir um reino, mas ainda assim ele faz a opção de seguir o Dharma, que é o cumprir o dever prescrito. Será que hoje nós vemos pessoas
que querem vivenciar um poder maior em sua vida. Quando eu digo poder de alcançar a felicidade, poder de viver o agora, poder de se interagir com o mundo, com a pessoa, com as pessoas, com a natureza, com a paz, interagir com Deus. Você acha que você não precisa de poder para acessar Deus? Você acredita mesmo que você sem poder pessoal você vai a algum lugar? Será que sem poder pessoal você terá dignidade? Será que você acredita realmente nisso? Eu diria que algumas pessoas querem realmente acreditar nisso, pois seria mais fácil essa possibilidade, mas não é. Essa que é a grande questão. Para se alcançar o poder, é necessário uma etapa de merecimento pessoal, em que você trabalha o seu interior para depois manifestar-se no exterior. Eu diria que, por exemplo, a palavra justiça, ela é uma coisa, hoje, relegada a segundo plano. E não digo a justiça dos homens, o judiciário, as leis, não é nada disso. Eu estou falando da justiça que existe em seu coração, do quanto você é justo com você e com os outros. O quanto você tem justiça dentro de você. O quanto você quer a justiça na sociedade. A justiça é uma coisa que ela é uma das ferramentas do poder de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que queira se manifestar de um jeito em que se tenha mais poder aqui, tem que passar pelo crivo da justiça. Outro ponto importante do Dharma é o respeito. Hoje as pessoas não respeitam umas às outras. O espírito da competitividade dominou as pessoas. Uma quer ser melhor do que a outra. Daí você vê no trânsito um fechando o outro e querendo ter sempre a razão. Olha só a injustiça presente, porque essa pessoa não seguiu as leis de trânsito, não seguiu o respeito pelo outro ser humano e ainda quer agredir o outro, quer praticar a violência, seja verbal, psicológica, material, física. Portanto, acessar esse poder é uma coisa muito complexa, em que a gente começa trabalhando algumas coisas dentro da gente. Eu gravei o vídeo falando sobre o ponto de vista. E em que ponto você pode estar observando tudo isso? Em que frequência você escolhe viver? Para daí então, qualquer coisa que você deseje, qualquer possibilidade que você queira alcançar, fica muito fácil para você, quando você tem o Dharma. Mas quando eu começo a praticar o Dharma, eu começo a sofrer, eu começo a ter catarses, na verdade as coisas pioram antes de melhorar. Sim, você vivia numa outra frequência, agora você quer entrar numa nova frequência e você necessita priorizar, concentrar, dar toda a atenção e foco aos seus objetivos, que você os escolhe como principais em sua vida. E aí sim, você fala, bom, primeiro é que eu vou viver com respeito a mim mesmo. Vou ter justiça por mim mesmo. Primeiro você ama a si mesmo. E aí sim você vai ter condições de amar o próximo. Aí você vai ter condições de respeitar o próximo. Porque você veja só, hoje os jovens eles entram no meio da conversa e começam a falar e nem pedem licença. Entram com aquela energia vibratória de movimento e aquelas pessoas que estão num raciocínio é obrigada a parar, espera o jovem falar e depois eles têm que retomar o próprio raciocínio. Veja a que ponto chegou a falta de consideração e respeito dos filhos para os pais e dos jovens para os adultos. Portanto,
essa geração é uma geração em que o respeito e o Dharma estão muito distantes de serem alcançados. E daí você vai querer, os adultos querem uma coisa, um comportamento que nem eles produzem dentro deles mesmos. E sentem hoje essa dificuldade em lidar com os jovens. Porque sente dificuldade em aplicar a justiça, a educação que necessita em troca de sentimentos como o falso amor. Quando que o verdadeiro amor é educar, é construir uma pessoa, transformar uma pessoa. Aplicar a justiça é você se colocar num ponto em que, como eu já falei aqui do posicionamento, em que você deve ter posicionamento na vida, e esse posicionamento às vezes ele vai incomodar as pessoas que estão à sua volta. E infelizmente não há nada que a gente possa fazer a respeito. Porque o problema está na outra pessoa e não em você. Você coloca um ponto de vista porque você raciocinou, entendeu e começou a colocar em prática. Se o seu posicionamento é de viver uma vida com mais respeito, com mais justiça, você irá exigir mais respeito, mais justiça. Se a sua vida é voltada para o foco, para a atenção, para a atitude, o seu posicionamento vai exigir das pessoas este condicionamento. E se elas não têm, vai ser difícil para elas acompanhar você. Não tem o que fazer. Para você caminhar para essa mudança pessoal, é um ponto que eu falo que é imprescindível. Tudo que você tem, tudo que é materializado na sua vida, vem do seu Dharma, vem do seu condicionamento de observar a vida, de se posicionar e da visão de merecimento que você tem. Muitos de nós somos injustos com a gente mesmo. Às vezes querendo mais do que realmente merecemos, mas também, na maioria das vezes, tendo menos do que já poderíamos ter. Vivendo menos do que já poderíamos viver, porque na nossa cabeça existe aquela coisa de que praticou o mal, você será julgado e castigado. Para uns existe até inferno. Levando em consideração que você nunca sabe que a sua atitude ela é boa ou ruim, ou se causou bem ou mal às pessoas, porque às vezes a sua atitude pode ter causado mal a alguém, mas esse mal a alguém produziu um bem coletivo a várias pessoas. Como é que você vai definir justiça? Sem praticar justiça, você nunca vai entender a justiça. Sem começar a sentir a justiça na sua vida, você nunca vai compreender a justiça. Sem trabalhar o respeito às outras pessoas, à sabedoria, aos mais velhos, aos seus pais, ao seu chefe. Em primeiro lugar, hoje, as pessoas têm um comportamento que eu diria detrator, julgador. Como nós podemos julgar sem ter justiça? Como nós podemos respeitar alguém quando a gente não experimentou fazer e se colocar no lugar daquela pessoa? Como é que eu posso ser justo? Como eu posso trabalhar isso? Se quando uma filha respeita sua mãe só quando ela vira mãe. Aí ela fala, pô, minha mãe passou por tudo isso, pô, minha mãe passou tudo aquilo. Aí eu vou respeitar a minha mãe? Pelo menos eu posso não ser um detrator
alguém que deturpa a imagem da própria mãe enquanto eu não sou mãe, ou do filho que critica o pai, o que o pai determina, o que o pai manda, o que o pai educa, quando ele nunca foi pai. Então ele detrata o pai, ele tira o respeito do pai, o desonra por conta do que ele não sabe. E a maioria das pessoas é assim, elas não entendem que mesmo que a razão não esteja com o conhecimento que seus pais tenham, do jeito que eles falam uns com os outros ou com os filhos, ainda assim, o Dharma do respeito, ele prioriza este comportamento. Ele traz para essa pessoa a importância de dizer para si mesmo: as bases sólidas do meu poder vêm desse Dharma, dessa preocupação que tenho com o meu interior. Que meu interior seja forte, crie raízes poderosas para que eu consiga produzir frutos e nenhum vento me derrube facilmente. A vida pode ter muitos nuances, muitos problemas, mas se você observar bem, a maioria deles produziu em você muito aprendizado. Portanto, sem vocês praticarem este ponto de vista, vocês não vão a lugar nenhum. Sem querer dizer que isso é a coisa mais certa do mundo ou a mais errada, como algumas religiões dizem que é a salvadora, a outra diz que é a salvadora, e por fim tem tanto salvador que você fala, então ninguém salva ninguém. Mas tudo que a gente fala, passe pelo seu crivo da razão. Analise, raciocine e veja por si só o que você pensa a respeito. Se for o caso, opine aqui nos comentários. Mas evite falar logo a primeira frase que lhe vem à mente. Deixe a primeira frase passar, a segunda, a terceira, você acostume-se a falar com profundidade. Tenha profundidade na vida, profundidade nas relações e, principalmente, tenha profundidade em suas ações. Não tenha sempre reação. Crie ação. A reação é porque você está sendo manipulado pelo externo. A ação é aquilo que você entendeu e agora você consegue pôr para fora. Paz e harmonia.